O que há de verdade na história de que o Flamengo já cogita vender Gabigol? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora começar o vídeo, e a primeira informação é exatamente sobre o Krasnodar, clube russo que acaba de oficializar a contratação de Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo. Quero dar detalhes desse negócio. Operação de apenas 1.800.000 euros ou 9.600.000 reais. O Vitor Sá assinou o contrato até junho de 2025. Ele deixa o Botafogo depois de 93 partidas, 10 gols e 8 assistências. Quero fechar o vídeo para falar a respeito do Flamengo. A especulação do dia foi publicada pelo jornal O Globo e dá conta de que o Flamengo cogita vender Gabigol. A avaliação é de que não vai ser possível renovar o contrato, o vínculo se encerra em dezembro. O Gabigol tinha um acordo verbal no ano passado para prorrogar seu vínculo e passar a custar 3 milhões de reais por mês ao Flamengo. O desempenho dele como reserva não justifica esse aumento. São 8 partidas no ano e só 2 gols marcados. Diante desse cenário e com a frustração do Gabigol em ser reserva, nem há clima para oferecer uma prorrogação do contrato. E para não perder o Gabigol de graça, o Flamengo estaria cogitando vendê-lo nas próximas semanas, até a metade do ano, para tentar recuperar alguma parte da grana que teria direito. Porque você sabe que se ele não for vendido até julho, ele assina um pré-contrato e se manda de graça em 2025. Importante contar que o Flamengo nega essa informação. Era natural que o Flamengo não admitisse que quer vender o jogador, mas internamente, se aparecer uma proposta razoavelmente boa, a chance de negócio existe. O grande problema é convencer o Gabigol a sair agora em vez de sair em 2025. É que se ele for negociado agora ou na metade do ano, quem vai ter direito à bolada é o Flamengo e não o Gabigol. Então a ele basta esperar mais alguns meses e a oportunidade de embolsar 5, 10, 15 milhões de euros vai ficar para o próprio Gabigol, desde que ele não seja vendido por agora. Percepção que eu tenho é de que o Gabigol vai lutar contra uma venda, ainda que ele tenha de ficar todo ano na condição de reserva, até porque a relação entre Gabigol e Tite é péssima. Corinthians segue monitorando essa história, observa com atenção, não esconde o desejo de contar com o Gabigol algum dia, mas nesse momento não há grandes novidades. Centroavante de 27 anos de idade, talvez a grande oportunidade de mercado do futebol brasileiro nas próximas semanas ou nos próximos meses. E você, o que pensa sobre essa história? Usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação importante envolvendo Gabigol. A diretoria do Flamengo pretende ou já admite vender Gabigol nessa janela de transferência até o meio do ano, quando o jogador pode assinar um pré-contrato. A gente vai falar sobre isso, o que pensa a diretoria do Flamengo, vou dar minha opinião também, e aí a gente vai comentar bastante sobre essa situação envolvendo o atual camisa 10 do Flamengo, que hoje é reserva no time do Tite. E aí eu vou querer saber qual é a opinião de vocês também. Tem mais um capítulo acontecendo na novela Léo Ortiz, que jogou ontem pelo Red Bull Bragantino, fez uma baita partida. E tem também renovação de contrato do Tite. E será que vai acontecer? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Galera, vamos para as informações. Antes de mais nada, só para atualizar a situação do atacante Peterson, que foi emprestado pelo Flamengo Atlético Paranaense. Quem assistiu ao vídeo de ontem, a informação que ele foi afastado por conta de um ato de indisciplina. E aí a gente vai atualizar a situação aqui, porque ele poderia ser devolvido ao Flamengo, mas repito o que eu falei no último vídeo. O Flamengo não é obrigado a aceitar o Peterson de volta. O Atlético Paranaense teria que chegar a um acordo com o Flamengo para devolver o Peterson. E pelo que eu fui informado lá do Flamengo, não há nenhum interesse em aceitar o Peterson de volta. E aí o empresário do jogador teria que buscar um novo clube para ele poder ser emprestado, porque no Flamengo ele não será utilizado. E lá no Atlético Paranaense, pelo que me relataram, foi um atraso de cerca de 10 minutos. Mas, por causa de 10 minutos ele foi afastado. Não, é pelo comportamento dele ali no dia a dia, também entenderam que ele não estava 100% comprometido com o projeto do Atlético Paranaense. Mas ao Flamengo ainda não chegou nada oficial por parte do Furacão e nem aos empresários do jogador, que sabem da situação atual.
mas sobre pedido de devolução ao Flamengo, até o momento, não aconteceu. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso vídeo? Dando continuidade ao nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, mais um capítulo dessa novela, como nós informamos em primeira mão no SBT Esporte, da última segunda e da última terça, os dirigentes do Flamengo foram para São Paulo para se reunir novamente com Léo Ortiz, representantes do Léo Ortiz, Red Bull Bragantino, para tentar sacramentar essa contratação de fato, que é um pedido do Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, ele pediu 3 jogadores. Na verdade, ele pediu 2. O De La Cruz já era um jogador que estava na mira do Flamengo e ele apenas deu o aval, digamos assim, mas quem não daria um aval, né? Estamos falando do De La Cruz. E aí depois ele pediu o Vinha e o Léo Ortiz. O Flamengo conseguiu trazer o Vinha e agora está na missão para conseguir também trazer o Léo Ortiz. Tanto é que nenhum outro zagueiro foi contratado até o momento. Por quê? O Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito, é um desejo do Tite. E a diretoria está trabalhando para atender esse desejo do Tite. Não está sendo fácil, muito pelo contrário. Não vai ser um pedido barato, muito pelo contrário. O Red Bull Bragantino está fazendo uma pedida muito alta. Independentemente do valor que o Flamengo pagar, será um valor bem alto investido. Se o Léo Ortiz vai dar certo ou não, é uma outra história. Isso aí a gente não tem como prever. Fato é que o jogador é um bom jogador. Inclusive na partida de ontem do Red Bull Bragantino pela fase pré-Libertadores, o jogador, além de ter jogado bem durante os 90 minutos, ele tirou um gol do adversário debaixo da trave. É um jogador que chega para brigar pela titularidade na zaga do Flamengo. Eu não acho que chega para ser titular absoluto. A gente viu um Fabrício Bruno e um Léo Pereira, os dois em boa fase. O Léo Ortiz chega com potencial para se tornar titular. Agora, acho pouco provável que chegue para ser titular absoluto. Galera, vamos falar agora do Gabigol, porque eu vi muita gente noticiando, enfim, preciso trazer a informação que eu apuro. E a informação que eu tenho é Gabigol, Flamengo. O Flamengo não tem o desejo de vender o Gabigol nesse momento. Claro, estamos falando de um jogador que tem contrato até dezembro, pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Supondo que chegue uma proposta milionária ao Flamengo, o Flamengo pode aceitar. Vou dar um exemplo aqui, hipoteticamente falando. 20 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo aceitaria vender o Gabigol. Porque além de ter tido o retorno técnico que teve o Gabigol durante todos esses anos, o Flamengo investiu 16 milhões de euros para contratar o Gabigol junto à Inter de Milão. Esse retorno já teve dentro de campo. O Gabigol já deu esse retorno tecnicamente, na questão do marketing, novos torcedores. O Flamengo já teve esse retorno com o Gabigol. Por isso que eu acho que venderia por 20 milhões de euros. O Flamengo quer vender? Não. E ninguém vai chegar no Flamengo e vai oferecer 20 milhões de euros no Gabigol nesse momento. Daqui a alguns meses ele pode assinar um pré-contrato, então é muito mais fácil você negociar diretamente com o Gabigol para assinar um pré-contrato a pagar 20 milhões de euros num jogador que pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Gente, isso é negócio. Não que o Gabigol não valha isso aí é um outro debate. Mas, em suma, o Flamengo não tem desejo de vender Gabigol agora. Pelo contrário, o Flamengo tem o desejo de renovar o contrato dele. Pelo mesmo molde da última negociação que foi feita, 5 anos de contrato, aumento salarial? Não. O Flamengo vai abrir uma nova negociação com o Gabigol e os seus representantes. Mas o Flamengo não tem interesse em se desfazer do Gabigol. Agora, a pergunta que eu faço é, o Gabigol vai ter interesse em continuar sendo reserva do Flamengo? Isso que vai ser debatido. Isso que vai ser discutido. Entendeu? Mas fica aí a informação por parte da diretoria do Flamengo. E aí é questão de tempo. Por exemplo, o Everton Ribeiro negociou a renovação dele com o Flamengo mesmo após o término do contrato. Acabou não ficando. Pode acontecer o mesmo com o Gabigol. Assim é o futebol. Para finalizar, segundo o jornal o Globo, Tite, Flamengo, eles podem assinar uma nova renovação de contrato. O Flamengo se espelha aí no Fluminense com um projeto para um treinador porque gostou muito do trabalho do Tite. A questão é, conhecendo a atual gestão, eu duvido que eles renovem um contrato antes da eleição. Tem eleição agora. Você não pode fazer isso. Renovar um contrato. Quer dizer, você até pode, mas não é o ideal. Olha o que aconteceu no Corinthians. Eles deram um contrato para o Mano Menezes antes da eleição com multa milionária. Passou 2 meses, foi demitido, está tendo que pagar multa milionária ao Mano Menezes. Vão fazer o mesmo no Flamengo aqui? Eu duvido. Porque vocês podem criticar essa atual gestão que for, mas ela é super profissional, super coerente
em relação à parte financeira. Mas fica aí a informação do Jornal o Globo, na verdade do jornalista Diogo Dantas. Olá, nação rubro-negra, vamos discutir um dos assuntos mais quentes no universo flamenguista. Zico, o eterno ídolo do Mengão, teve uma conversa séria com Gabigol, que atualmente se encontra na reserva, gerando bastante polêmica entre a nação rubro-negra. Vamos aprofundar o que Zico tem a dizer sobre o momento do craque e as razões por trás dessa situação delicada no Flamengo. Fiquem conosco para saber todos os detalhes. O Flamengo deu início à temporada sob a influência notável de Tite, promovendo uma verdadeira metamorfose na postura da equipe. Os resultados do trabalho do treinador têm sido impressionantes, refletindo na resposta positiva do grupo. Uma das intervenções notáveis de Tite envolveu a polêmica entre Gabigol e Pedro, destacando a disciplina após a cobrança de um pênalti perdido por Pedro. O emblemático caso não se trata de indisciplina de Gabigol, que tem trabalhado diligentemente para reverter sua situação. No entanto, a presença do ídolo no banco de reservas tem causado frustração na nação rubro-negra, que expressou críticas ao treinador.